Ela transformou a paixão pelas bonecas, pelas artes manuais em um negócio. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho aqui com a Leila, conhecer a história da Leila, conhecer como foi e como tem sido essa trajetória. Me digam se estão me ouvindo bem. Tô vendo que a Leila já chegou por aqui. Tá legal o áudio? Me contem. Oi, Yara. Margarida. Deixa eu chamar a Leila aqui já. Boa tarde, meus amores. História inspiradora. Já mandei o convite aqui. Oi, Leila. Oi, Nanda! Tudo bem, Tudo... querida? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Não, hoje eu até ia fazer a live no espaço que tem aqui no condomínio, nas árvores, porque eu falei, a Leila combina com a natureza, mas tá um tempo tão escuro, de chuva, eu falei, não, não vai rolar. Melhor não correr o risco, né? Melhor não correr o risco. Amo, 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 amo. Já me veio assim a imagem das suas fotos com as árvores, com as plantas. Ah, eu adoro também. Mas não será hoje. Hoje a gente vai ficar por aqui com essa aqui mesmo, ó. Tá ótimo também. Ah, Leila, as meninas estão chegando por aí e eu quis conversar aqui, bater esse papo com você. Como você diz, um dedinho de prosa, né? Como você diz lá Dedinho com de as suas prosa. seguidoras. Então, conta sobre você, quem é a Leila, quem é a Dentro de um Abraço. Você sabe que nosso papo não tem roteiro, é sempre um papo livre e Delícia. aberto mesmo. Fica à Adoro. vontade aí. Nanda, eu tava aqui, sabe? Eu tenho feito muitas reflexões sobre quando alguém me pergunta o que eu faço, sabe? E o que é adentro de um abraço. É legal, né, a gente olhar assim para a história da gente e vendo como que ela vai sendo construída. Eu peguei hoje o meu planner de estudos do MAI e eu estava lendo a minha missão, a minha visão, os meus valores. Até vou fazer um quadrinho para colocar aqui no meu Ai, que cantinho. legal. E, Ótimo. e pensando assim, poxa, olha, dentro de um abraço, completou 1 ano e 5 meses agora, no domingo. Nossa, já. Já. E parece assim, é já, mas parece que tem tanto, que faz tanto tempo, porque aconteceram tantas coisas que se fala assim, caramba, o que a gente precisa mesmo é começar, né? Porque É. quando você começa, É o o que eu negócio sempre digo para as meninas que às vezes estão aí, né, com medo de seguir em frente, inseguras, né? Tô aí com as inscrições da Turma 13 aberta, então eu recebo muitas mensagens assim de mulheres que ficam inseguras em investir o seu dinheiro num curso de formação profissional e empreendedorismo para artesãs, né? Ficam inseguras não pela qualidade do curso, porque já estão convencidas muitas vezes disso, mas eu sinto que às vezes é uma falta mesmo de confiar, né? Confiar que a gente é capaz, né? Que é possível a gente construir um negócio, um trabalho mais conectado com aquilo que a gente ama fazer, com a nossa verdade, com a nossa essência e ganhar dinheiro com isso, né? Então é uma quebra de muitas coisas, né? Para a gente chegar nessa decisão. E eu falo que é como você falou, para as coisas acontecerem, eu preciso dar o passo antes, né? Eu estava brincando esses dias fazendo uma analogia para o bolo, para você experimentar o bolo quentinho, gostoso, você primeiro precisa fazer, você primeiro precisa se arriscar,
né, em preparar aquela receita, comprar os ingredientes, quer dizer, plantar suas sementes para que você desfrute, né? Da mesma forma com o nosso negócio, né? Só vai dar certo se eu ir com medo mesmo, né? Se eu ir insegura mesmo, ouvindo mais o meu coração do que a minha mente. Porque E é tão, e é tão maluco que a gente faz o seguinte, a gente fica com medo de investir o dinheiro e perde dinheiro por não estar investindo, né? é isso, é o que eu falo. O curso é isso aqui, né? Perto do tanto de resultados, né? Se a gente for pensar em dinheiro, né? Investido, porque é assim, né? O universo é abundante demais. A gente planta uma sementinha assim também para nascer uma árvore. E no nosso negócio é a mesma coisa. Então precisa, às vezes, de um pouco só, né? Um passo a mais, um recurso a mais para a gente ter esse retorno. Não dá para ter retorno garantido sem tomar a decisão ali, às vezes, com uma ponta de dúvida, né, de insegurança. Como que foi assim para você? Esse, não, deixa eu A levar minha, isso a sério, né? Quando você veio, como você se sentiu? Se olha, sentia naquele momento? mês que vem vai fazer um ano que eu entrei no Mai. E a página tem um ano e 5 meses. Então eu peguei o Mai, eu decidi investir no Mai. Eu vou contar um pouquinho, porque tem gente aqui né, muita gente que não sabe como é que eu comecei. Mas eu comecei a costurar as minhas bonecas para contar a minha história. Ela era um processo, a boneca para mim, ela era não. Ela é um processo de busca, sabe? Assim, teve uma época que eu comecei a me perguntar quem era eu na fila do pão, sabe? Onde que estava aquela menina que na infância sonhava com muitas coisas, que acreditava que tudo era possível? Que momento que eu soltei a mão dessa menina? E aí eu vi nas bonecas, eu encontrei nas bonecas, é como se elas pegassem assim na minha mão e me levassem de volta e me dessem, tipo assim, e me Um colocassem de mãos resgate dadas mesmo. com a minha criança interior. Então, aqui, esse processo estava tão intenso e tão gostoso para mim e tão era muito intenso, a palavra é intenso, que eu quis compartilhar. Eu comecei a compartilhar no Instagram, então eu não pensava em vender bonecas. Eu estava ali contando a minha história, compartilhando do meu processo, né? Das minhas bonecas me pegando pela mão e me conectando com a minha criança interior. E é um processo muito Uhum. bonito. Começaram a ter algumas procuras e eu não sabia como fazer isso, porque eu trabalhei CLT a vida inteira. Até outubro do ano passado, eu trabalhava CLT. E aí eu falava, caramba, e assim, super satisfeita com o meu trabalho, assim, com a minha Eu lembro remuneração. que você E aí contava que eu gostava. lembro, comecei a te acompanhar, falei, opa, Academia do Artesanato, deixa eu ver do que isso aqui fala, né? Eu gosto muito de estudar. Comecei a te acompanhar e falei, bom, faz muito sentido para mim. Eu amo, eu estava nessa descoberta mesmo, muito intensa com o fazer manual. E eu comecei a me perguntar, por que não? Por que não, né? Vou estudar para ver se isso é possível. E foi quando eu decidi me inscrever na turma do MAI. Foi a turma do MAI 10. Uhum. E lá, Ana, eu não sei porquê, Nanda, eu sempre que estou conversando com você, eu falo de Ana. Eu acho que você entrou, eu te conheci bem na época que eu estava criando as minhas aninhas. E as minhas aninhas, eu tenho assim um caso de amor com as minhas aninhas que é muito grande, porque ela, para mim, ela representa a minha criança interior, sabe? E aí, Uhum. toda vez que eu vou me referir a você, eu te chamo de Ana. Sem problema, suas aninhas são tão incríveis, pode me chamar. Aí, Nanda, eu fui, aí eu lembro que eu, assim, na minha cabeça, né, eu vou me inscrever no MAI
e eu vou entender a parte burocrática de como é que funciona o mundo do artesanato. Essa era a minha cabeça. E aí, quando eu entrei, e eu falo isso para quem eu tenho a oportunidade de falar, né, do meu processo de essa transição, eu sempre conto essa história. Que aí eu me deparei com os módulos em que você aborda as crenças, sabe? Os medos, as inseguranças pelas quais a gente passa. E isso foi transformador para mim. Eu olho para a minha história, que não é, né, não é tão longa assim, tem apenas um ano, e eu falo, caramba, como isso foi fundamental para que eu conseguisse estruturar o meu negócio, a minha cabeça e principalmente o meu coração para isso, sabe? Uhum. E compreender, de aceitar que é uma troca, que tudo bem, que na minha cabeça não fazia sentido. Se é algo que eu amo tanto, tanto, que me transforma tanto, parecia que não era coerente que eu ganhasse dinheiro com isso, sabe? Sim, E sim. aí eu É fui bem entendendo comum. que isso, eu fui entendendo que isso eram crenças, assim, que me podavam de viver essa transformação, sabe? E de compartilhar isso com as outras pessoas. Porque os relatos que eu recebo, eles são assim, não há valor, sabe? Da conexão, é como se eu sinto nos feedbacks que eu recebo das pessoas que escolhem ter uma boneca minha, como se a boneca também pegasse na mão daquela pessoa e fizesse essa trajetória com ela, sabe? Peraí, deixa eu te levar de encontro para aquela menina, sabe? Que tinha brilho Uhum. nos olhos, que você em algum É, momento desprendeu. sim. E você fala muito disso, e faz muito sentido também, que a gente não pode desperdiçar o tempo, o dom da gente, fazendo as coisas quando der, sabe? A gente Sim. tem que estar aberto. E aí, Quando para mim, der e se der, né? e se der. E aí, quando eu comecei a estudar isso lá, e eu fui entendendo e fui trazendo para o nível da consciência tudo que me podava, tudo que limitava, assim, tudo que me impedia de viver o que eu estou vivendo hoje, é que virou a chave para mim, sabe? Eu falei, caramba, não, peraí. Não é sobre estruturar, é também. É. Mas eu fui achando que era só isso e eu vi que era muito mais. É incrível, assim. Como eu te falei lá quando você me falou, Leila, vamos conversar no dia 23. Eu falei, Nanda, para você eu sempre vou dizer sim, porque eu sou muito grata. Muito mesmo, sabe? Muito. Ai, Leila, eu que sou grata por você ter confiado e por você ter aberto também, né? Assim, o teu coração, a gente conversou várias vezes, você se colocou numa sessão, eu lembro até hoje. Eu me emocionei muito assim com o que você estava trazendo, assim como você se emociona, né, com os relatos de quem compra as suas bonecas, né? Porque a gente realmente não tem noção, muitas vezes, do quanto o nosso servir, do quanto os nossos dons e talentos podem fazer a diferença na vida do outro, né? E quando isso chega pra gente, nossa, é muito recompensador, né? E é muito importante a gente realmente trabalhar essas travas para que a gente possa viver isso nessa máxima potência, né? E principalmente porque quando a gente consegue unir, né, um trabalho que vai me fazer sentir útil, realizada, valorizada, que vai me trazer o dinheiro para eu pagar as minhas contas, que vai me possibilitar uma qualidade de vida melhor. Quando a gente consegue fazer isso alinhado àquilo que a gente gosta, o benefício não é só nosso, Não, porque não nós é. nos tornamos pessoas muito melhores para nos relacionarmos
com a nossa família, né? Com o filho, com o marido, com o pai, com mãe. Principalmente quando a gente envolve esse autoconhecimento, que é a minha proposta também dentro do Miner. Não só falar de negócio, mas é com conexão, é falar de venda, mas é do seu jeito, né? Da forma que faz sentido para você. Não é usar simplesmente uma fórmula, né? Sim, Um, uma linguagem que para você não faz sentido, porque é diferente é, o marketing, como o artista, o artesão, ele lida com essas questões do que outros profissionais, né? sim, Justamente por conta das nossas criações. Então, eu senti, né, como para mim isso fez muito sentido desde o começo, desde a turma um. A gente, claro que a gente vai aprimorando, vai trazendo mais conteúdo, mais conhecimento, mais autoconhecimento ali. Mas eu senti de trazer isso porque se nós não fazemos as pazes com esse sim, nosso, né, lado de merecer, receber e acreditar que alguém vai valorizar aquilo que a gente faz, que a gente ama fazer, né, e receber dinheiro em troca por isso, o dinheiro não virá, né? Então, é importante a gente trabalhar as duas coisas, né? aprender, entender de por que que você está escolhendo fazer isso é muito importante, né, Nanda? Sim, E para eu, mim foi isso, sabe? Eu aprendi o porquê e para que que eu queria fazer aquilo. o porquê E e o aí, para quê, né? E são vários é, para quês, né? sim, e olhar assim, aí pegar o meu caderninho de estudo e ler e falar, caramba, é isso, sabe? Permanece isso, porque eu aprendi que eu precisava construir com a minha essência, não sob a expectativa, não sob a expectativa do outro, é sobre o que eu gostaria de oferecer para o outro, sabe? Sim, Então, e aí eu me lembro que numa das nossas conversas na época da mentoria, eu falei com você que eu ficava muito insegura, porque estudando lá, aprendendo lá com né, todos os processos e eu colocando no meu planejamento, eu pensei, eu preciso criar um negócio que me deixe feliz de uma ponta a outra. Eu já sou feliz criando, eu já sou feliz fazendo aquilo. Mas se eu decidir levar isso para o mundo, eu preciso ser feliz na ponta onde ela vai ser vendida também, né? sim. Para justificar que isso se torne uma empresa. Então, eu preciso estar feliz. Eu lembro que você falou assim, Leila, isso é uma crença limitante. E esse medo que você tem é uma crença limitante, que eu te contei que eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, para responder as mensagens. E aí eu falava assim, olha, eu tô frustrada porque eu acordo 5 horas da manhã para receber. Eu trabalhava ainda de CLT, e aí eu acordava 5 horas da manhã para produzir as bonecas, e eu passava metade do tempo que eu tinha para criar as minhas bonecas respondendo as mensagens de que elas não estavam à venda, né? E aí eu ficava lá respondendo. Ela falava, aí eu falei para você, mas eu tenho essa segurança, porque se eu for colocar de um jeito que me deixe feliz, vai fugir do que é o mercado. Daí você me disse assim, Leila, se você compraria, o que você precisa fazer é encontrar as outras pessoas, porque você não está sozinha. Sim, Você vai encontrar também quem vai é valorizar e isso. enxergar o valor que você está vendo e que você está entregando. Exatamente. E aí aquilo foi que me deu, tipo assim, eu lembro que naquele dia você me deu a missão de voltar na mentoria seguinte e falar que eu tinha disponibilizado uma boneca para venda. Eu não voltei na mentoria seguinte. Eu precisei de mais um tempo, sabe? Eu precisei de mais tempo, mas aí eu voltei. Daí depois a gente combinou de ser no mês seguinte. Daí eu posterguei por mais um mês e aí foi quando eu me senti pronta para colocar Sim, as minhas criações para o mundo e receber o que o mundo tinha para me dar. Eu estava ali disposta a, se não foi isso,
se o que eu estou pensando como uma coisa de valor para mim e de felicidade não for viável para o mundo, é porque não é para mim. Eu vou seguir criando e me conectando com as minhas bonecas de outra forma. E aí, quando eu coloquei isso, né, isso me deu coragem, eu fui para o mundo, eu fui surpreendida, porque nós colocamos a coleção à venda de manhã e no fim do dia não tinha mais nenhuma. Tava tudo esgotado, sabe? E aí teve lista de espera para a segunda coleção. E tá com lista de espera para a próxima. E eu falei, caramba, é isso, assim. Porque não é só a boneca, é toda uma essência, é todo um valor que você tá passando seu para o mundo. E aí as pessoas que se conectam com isso, elas vão valorizar. Então a Sim, gente não pode ter esse medo, sabe? Não pode ter esse medo. Eu sei que cada um tem uma realidade. Há quem não possa fazer dessa forma, né? Que precise mesmo de uma produção, de uma forma diferente de produzir. Mas você saber o que te faz feliz e qual é o seu modo, né? Porque não tem um modo certo, né? Cada um tem o seu, te ajuda a ter mais motivação e aí eu acho que tudo flui melhor, sabe? e eu vou te dizer uma coisa, mesmo, né, no teu caso você já tinha um trabalho CLT que naquela época estava te mantendo financeiramente, então você se sentia mais livre para arriscar, fazer Sim, alguma coisa que não era necessariamente uma necessidade atendida do mercado na sua cabeça, porque na verdade uhum, isso não existe, né? sim, E você é um dos casos, assim, né? Só um dos casos que a gente comprova que isso não existe, que isso é só uma coisa que sim, o marketing colocou na nossa cabeça, né? De que eu preciso olhar para o mercado, ver o que falta, ver o que querem, e aí, com base nisso, eu faço os meus produtos, eu crio o meu negócio. E na minha visão, não é assim, é o contrário. E é o que eu venho ensinando no MAI, e a gente só vê gente tendo resultados, resultados, resultados. Que é você se entender, fazer esse caminho que você falou, né? E todas nós podemos. Porque sim, quando a gente confia que o que eu tenho de valor, com aquilo que eu amo fazer, e eu coloco à disposição, eu vou encontrar um grupo enorme de pessoas que valorizam o que eu valorizo, que querem ter aquilo que eu faço. Porque, gente, pensem, o universo é muito abundante, o mundo é imenso. Com as redes sociais, a gente, nossa, ampliou muito mais. Se 1% das pessoas comprarem, você já não vai dar conta. não, Né? Tá aí você aí sempre com a sua agenda, você abre a agenda e fecha. Ontem conversei com a Céia, a mesma coisa. A é, agenda do mês dela, ela deixa 2 dias aberta e fecha. Mas tem conexão. Então, quando a sim, gente confia e coloca isso à prova, a gente se surpreende com o resultado, porque a gente se conecta, né, com quem nós somos. E nossa, aí você não fica brigando, fazendo uma coisa que você não gosta, ou você não fica focada no outro que está fora, nas necessidades do outro, no que o mercado está querendo, no que estão dizendo que está bombando. Porque quando você faz esse movimento, você sai do seu centro e você fica feito barata tonta, perdida, sem saber o que fazer, que produto vender, o que divulgar, como comunicar. É um desalinhamento total e isso só nos enfraquece. a comparação, ela é uma grande vilã, né, Nanda? Sim. Eu até hoje E mesmo a eu tenho comparação é a refletido, gente sair do nosso lugar e ir para o lugar do outro, é, né? eu me peguei refletindo sobre
eu recebo de vez em quando, assim, algumas colegas de profissão, né? Eu tô achando o máximo em me colocar nesse meio, né? Agora eu não preencho mais a minha ficha de profissão como compradora. Embora eu ainda atenda o escritório que eu trabalhava como compradora. Eu agora preencho como artesã. Eu acho o máximo, eu acho muito chique. Eu recebo algumas coisas assim, e essa conversa que eu tive no inbox essa semana, eu fiquei pensando muito nela. Porque a moça, ela me perguntou o seguinte: Leila, a gente vê assim, vê as lives e ouve muitas pessoas falarem de como elas estão tendo sucesso no artesanato, né? Ela obviamente ama o que ela faz, mas ela está se sentindo frustrada porque ela não está conseguindo comunicar com o público que ela deseja ter. E aí, só que ela falou assim, eu sinto falta das pessoas dizerem se é possível viver somente do artesanato. E aí eu acho que a gente comete um grande erro quando a gente começa a perguntar se é possível viver e você deixa de se perguntar o porquê você quer viver do artesanato, sabe? E também é muito relativo, porque o que é possível para mim viver de artesanato é muito diferente do da outra pessoa, né? Ela pode Exatamente. precisar de muito mais ou de muito menos do E que às eu. vezes você nem quer viver só do artesanato, não porque ele não vai te dar, mas porque você também Sim. gosta de fazer outras coisas. E tá E, e tudo eu até, bem. e eu até disse isso para ela. Falei, olha, se eu fosse escolher viver só do artesanato, para mim, para a Leila, seria possível. E por que eu não escolhi? Por que eu ainda por que eu ainda reservo um dia da minha semana para atender o escritório né, no qual eu trabalho há 10 anos? Porque lá me engrandece. Eu gosto de estar no meu Ainda te escritório. agrega, tem um para quê ainda, né? Lá acrescenta no meu negócio lá dentro de um abraço. As pessoas que estão lá são pessoas incríveis que acrescentam na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E eu não quero perder esse vínculo. Enquanto Sim. eu conseguir manter esse vínculo, eu vou manter. Mas não é mais porque eu preciso dele. É porque Uhum. eu quero ter, eu preciso de outra forma, não financeiramente, entendeu? Sim, E porque o quando eu ateliê conseguir já te supre financeiramente. É mas isso, é é essencial. relativo. Nossa, isso que você falou, por isso que a gente estuda, né? Desde lá das nossas primeiras aulas, os paraquês. Todo Sim. empreendedor precisa ter muito forte os seus paraquês. E não é só no ramo do artesanato, porque é justamente esse paraquê que começa a fazer com que a gente viva uma vida com mais sentido. Se eu não tenho clareza mas para que eu quero trabalhar com isso? E pode ser porque eu quero ter um trabalho que ao mesmo tempo que eu trabalho, ele me abastece, porque a gente Uhum. vive, né, numa sociedade totalmente tem até um livro, né, que se chama Sociedade do Cansaço. Nós vivemos na sociedade do cansaço. E nós vivemos muito nessa de que só algumas coisas dão dinheiro e de não pensar muito o que eu gosto. E aí eu acho que o que eu gosto não vai me sustentar. E a gente fica nesse dilema. Então, quando eu tenho esses paraquês bem definidos, é o que você falou. Aquilo precisa fazer sentido para mim, né? Ou porque eu quero estar mais perto dos meus filhos, ou porque eu quero ter um trabalho que eu fique ali, né, fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer por muitas horas e na maior parte dos dias da semana, como é o que você conseguiu hoje, né? E, e também não ter essa preocupação e essa comparação, né, de achar que só quem escolhe viver apenas do artesanato escolhe por conta do dinheiro só,
ou escolhe por qualquer outro motivo. Ou você é obrigado a só viver dele para você ser um sinônimo de sucesso. Não é isso, a gente é muito extremista em muitas coisas e nessa questão também, né? Então eu tenho assim alunas que são professoras, por exemplo, em escola infantil e elas amam dar aulas, elas não se veem ali. Então reduziram a carga horária, mas tô me lembrando do caso da Ana Sofia, uma delas. Ela falou: Nanda, eu não consigo deixar a escola, apesar de eu já poder, se eu quiser, financeiramente, o ateliê dá o salário que eu preciso, mas eu não consigo. Então, eu vou conciliando como eu posso, porque isso também me alimenta, isso me abastece. Não é só o Sim. dinheiro que abastece a gente. A gente vive numa sociedade muito, né, muito voltada para o dinheiro, só como um reforço, né, um resultado do trabalho. E ele é um dos resultados. Um dos resultados. Realização é outro, né? Tem muitas outros paraquês aí que podem ser atendidos, né? Quando você, o que eu senti para mim, assim, é que quando eu tive certeza do meu para quê e o meu porquê, quando você tem isso assim, lá na sua essência mesmo, quando isso é definido, a opção de dar errado, ela passa a deixar de existir. Porque aquilo tá tão certo para você que você vai achar o caminho para fazer aquilo funcionar, sabe? E então eu acho que o processo, assim, que esse processo que a gente vive lá dentro, né? E as meninas que vão começar agora, a gente se entreguem para isso, ele é determinante, porque falar que eu amo fazer, que me reconecta, que me pega na mão, que me leva de volta para minha criança interior, é a parte linda. Mas tem a parte que a gente precisa fazer também. Sim. E é esse para quê que vai te dar motivação. Eu preciso te contar que eu ainda continuo acordando às 5 da manhã. mesmo arrumando mais tempo para dentro de um abraço. E é esse para quê e esse porquê que me motiva a levantar, assim, continuar levantando 5 horas da manhã para conseguir dar conta de tudo, sabe? E aí tem outro peso, né? Tem outro peso. Tem outro peso. Cansa, Não gente, pesa cansa. nas costas. É um cansaço, mas é um cansaço que te abastece ao mesmo tempo. De uma outra forma. É aquele cansaço que no final do dia você fala assim: ai, dei conta, fiz tudo que eu queria ter feito. Tá cansada, mas tá realizada. Porque tem aquele cansaço que você tá frustrado. Você tá cansado e você tá frustrado porque você não deu, né? Mas quando você tá cansada, consciente de que aquilo precisou ser feito, porque é o seu pra quê, é o seu porquê, é diferente. A vibração é outra. Isso é um ponto muito importante que você comentou, né? Porque não é quando a gente passa a poder viver do nosso artesanato, só trabalhar com o nosso artesanato, ou trabalhar com artesanato e com mais alguma coisa, não importa, né? Mas desde que você comece a criar um negócio a partir disso, você comece a vender os seus produtos, existe também ali uma série de atividades que vão além só da criação do produto. Sim. E como adultas que somos, nós precisamos entender que a vida de adulta não é só fazer a parte gostosinha. Não. Não é só brincar. E é criar, né? Para o teu produto ser entregue e ele surtir aí todos esses efeitos no teu cliente, o dinheiro vir para você e você criar um negócio sustentável. Tem que preencher planilha de precificação, tem que fazer as embalagens, tem que ter os controles financeiros, tem que cuidar das mídias sociais. E quando a gente olha para isso, não com aquele olhar de criança birrenta, né? Não quero, não gosto.
eu não sou boa nisso, mas olha com aquele olhar de que essa é uma partezinha do meu negócio que eu vou fazer com presença, que eu vou Sim. fazer com amor também, porque é um dos pilares do meu negócio, tudo muda, É, fica leve, é a fica leve. presença. E E largar a aí, criança birrenta que vive dentro de todas nós do lado, né? Falar, não, vamos lá fazer o que gente grande faz. e é por isso que eu falo muito, sabe? Por isso que eu sempre dou esse depoimento que essa parte que você trabalha com a gente lá dentro, ela é muito especial. Porque a pessoa que passa pelo MAI e consegue entender isso, não tem como dar errado. Ou pode acontecer, eu não sei se já aconteceu com você, porque eu acho que quando a pessoa chega até ir ao curso, ela tá muito certa de que ela ama fazer artesanato, né? Ela Sim, pode não saber o porquê nem para quê, mas ela sabe que ela ama. sim, E também, assim, tudo bem se chegar lá e se falar, não, para mim talvez não é isso, e seja só um hobby mesmo, mas entender e ter consciência do que é. E saber, gente, que a gente fala dessa parte gostosa, porque principalmente na rede social, a gente fala muito dessa parte gostosa, que é a mais da inspiração, porque é gostoso compartilhar, é isso, né? Ficar compartilhando as coisas chatas, a gente não quer, a gente quer resolver e ficar livre delas. Então, mas mas quando a gente entende que faz parte e você sabe de verdade, né? Você tem aquela, aquela coisa viva dentro do seu coração, você encara de outra forma. exatamente. E você tem as ferramentas, né? Então, Sim, assim, você sabe tem o como resolver, né? conhecimento, porque quando você precisa precificar e você não tem ali o conhecimento nas mãos, você não tem uma boa planilha que vai te ajudar, você tem uma que mais te complica a vida do que outra coisa, ou você precisa postar, mas ninguém te ensinou como fazer ali os teus conteúdos, você não tem essa confiança, você fica muito preocupada com o que as pessoas vão achar, se vão ter curtidas, enfim, são tantas questões, né? E quando você passa a ter esse conhecimento, que é o que eu busco fazer, né, nos módulos ali 4, 5, 6 do programa Maia, dar essas ferramentas para vocês, esses conhecimentos, vocês se sentem mais seguras também. Sim, Fora a mentoria, que você tem a quem recorrer, tanto a mim, né? Nas mentorias, no e-mail, na plataforma do curso, quanto às colegas também, no sim, grupo, né? E você não se sente mais sozinha. Então, eu falo que o conhecimento, ele é essencial para a gente se empoderar, sabe? Dessas nossas competências, dos nossos dons e talentos e conseguir fazer disso um negócio lucrativo. sim. Começou uma chuva aqui, como eu previa lá, ainda bem que eu não estava nas árvores, porque senão ia ficar muito engraçado. Então, gente, se a energia acabar em 4G, ficar meio assim, vocês já vão saber por quê, tá? Tá quase virando noite aqui a luz assim piscando aqui. Mas é isso, né? Aqui tem uma pergunta acho que da Sônia. Leila, quais foram os paraquês no seu negócio? Quais eram os seus principais, pelo menos, né? Aham. O meu principal, não é o principal, são vários, Sônia, mas eu me perguntava muito porque o que faria sentido. Apesar de ser muito romântica, eu tenho um lado muito lógico que às vezes me sabota, sabe? O que fazia sentido eu largar um trabalho que me remunerava bem, que eu gosto de fazer, que eu sempre fiz, sempre gostei, para ir para um mundo onde eu via muita reclamação, sabe? É muita reclamação do tipo assim, o cliente não valoriza o que eu faço, copiaram minha peça, e eu falava, será? E eu ficava me perguntando se era isso mesmo.
Uhum. Mas alguma coisa dentro de mim me pedia para continuar fazendo. Era mais forte do que isso. E eu comecei a me perguntar, mas para quê? O que que é? O que que isso me causa? O que que isso me transforma? Eu fui entendendo o que que era essa magia do fazer manual representava para mim, sabe? E aí quando eu descobri o que ela representava para mim, meio que ficou impossível eu fechar os olhos para isso. Porque ela, para mim, e aí o meu para quê? Eu faço bonecas porque elas me aproximam da minha essência, sabe? Elas me levam de volta para as minhas origens, para aquela criança que não via empecilho, que sonhava grande, que tinha brilho nos olhos. E eu não quero me afastar dessa criança mais. Ela me torna uma pessoa melhor. Eu me sinto melhor como mãe, eu me sinto melhor como amiga, como ouvinte, como profissional, ainda atendendo a empresa onde eu trabalho. E aí, isso virou o meu, eu quero continuar e eu me sinto bem servindo aos outros, sabe? Quando eu conto a minha história, que aquela história faz sentido para alguém e que aquela pessoa se conecta e eu vi que ela também sentiu um pouco da minha emoção, eu falei, tá aí, essa é a minha razão. Eu não posso, eu não quero. Então, para mim, não tem jeito disso dar errado, porque eu não quero me afastar disso tudo. E aí É. você começa a ver as coisas com outro olhar. Eu pensava assim, quando eu tiver mais tempo para dentro de um abraço, eu vou parar de levantar às 5 horas da manhã. E aí agora eu tenho mais tempo e continuo. Por que que eu continuo? Porque eu sinto necessidade de continuar estudando. Eu quero saber, porque quanto mais você sabe, quanto mais você vai tendo conhecimento, mais você consegue ir dando soluções para tudo que te incomoda de uma forma mais leve. E eu Sim. quero manter eu quero manter o meu contato. Eu falo com as minhas aninhas, né? Com as pessoas que acompanham o meu trabalho, da mesma forma de quando eu tinha 10 seguidores. E para isso precisa tempo. E aí você começa começa a colocar razão assim, para as coisas. E aí eu falei, bom, eu quero, é a minha essência, eu não vou perder isso, eu quero continuar falando com as meninas, eu quero responder todos os inbox. Eu respondo todos os inbox. Quem me manda inbox, pode ver que 5 horas da manhã eu tô lá respondendo. Respondo, porque isso me faz bem. Eu começo meu dia sorrindo, porque eu recebo tanta mensagem legal e eu percebo isso, sabe? Eu tô respondendo e sempre me vem sorriso. Sempre tem mensagem que me põe um sorriso no rosto. E aí você fala, e aí você para de, tipo assim, nossa, são 5 horas da manhã. Você vai melhor. E até tava comentando com a minha amiga, né? Que ela falou assim, nossa, a gente tava conversando outro dia, e eu respondi a mensagem para ela, assim, ela falou, nossa, não sei como é que você dá conta. Eu falei para ela, olha, eu escolhi, ou eu finalizo o meu dia cansada e frustrada, ou cansada e realizada. É. Então eu levanto 5 horas e, e realizada. É E muito vai. bom, né? Fora que o dia rende e é aquilo, quando a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, não é um outro cansaço, não é um cansaço que te desgasta, E de mas é um entender, cansaço que te realiza, né? Nanda, e de entender também que isso é o que funciona para mim, porque tem gente que É, me manda mensagem 3 horas da manhã. é, E tudo bem, isso ela é mandou tudo. essencial. Você sabe que essa é uma aula sobre a criação das rotinas, porque nós temos lá dentro do MAI aula Exatamente. sobre organização do tempo. Mas eu fiz novas descobertas aqui com os meus estudos que sobre alguns tempos, sobre alguns padrões que funcionam melhor para determinado tipo de pessoa. E eu quero, vou até gravar uma aula extra para a turma do MAI 13 sobre isso. Porque a nossa rotina ela precisa ser construída com base naquilo que funciona melhor para nós e nós não funcionamos da mesma forma, né? Para quê? Para que eu me sinta mais produtiva e que eu tenha essa sensação de dever cumprido no final do dia, né, gente? Porque se a gente for pensar, o que é a nossa vida? A nossa vida é uma somatória de dias vividos. Então, como eu vou ter uma vida bem vivida
se eu não estou investindo em ter um dia bem vivido. Eu estou meio que sendo empurrada pelas circunstâncias, pelos outros, né? Às vezes por conta das minhas crenças. Eu acho que eu tenho que sofrer, eu acho que eu tenho que penar, que as coisas não vêm com facilidade para mim. E tudo isso dá para a gente trabalhar, né? Tudo isso é só uma questão de limpar as lentes. Às vezes são as nossas lentes que estão sujas e às vezes não, sempre é, né? E que tem essa percepção, né, da realidade, das escolhas limitadas, da vida. Então, meu convite, já que estamos em tempo aí de inscrições abertas para o programa Mulher Artesã Empreendedora, é que se você quer aí esse, como a Leila, né, contou, esse construir um negócio criativo, autoral, descobrindo mais de você, entendendo mais sobre seus medos, seus pensamentos, né? Para a gente ir ressignificando coisas que te limitam, né? Se você quer aí ter um trabalho mais conectado com esses paraquê, se você quer viver uma vida, né, com mais sentido, porque eu acho que a gente se realiza muito através do nosso trabalho, né? O ser Sim. humano, ele é um ser criador por natureza. Nós somos criadores e criativos. A gente precisa criar a todo momento para se sentir vivo, né? Então fica o meu convite para vocês conhecerem o programa MAI. Aqui no link da bio da Academia do Artesanato tem o site com todos os detalhes, valores, formas de pagamento. Falo sobre as mentorias, enfim. Quem quiser a minha ajuda, né, para começar a estruturar esse negócio e ter esse trabalho aí mais conectado com aquilo que você ama fazer, venham, porque vai ser especial demais. A turma tá ficando linda, mas cabe mais gente. Pretendo encerrar amanhã as inscrições, porque na terça-feira nós já teremos a aula inaugural, né? Apesar de já ter lá algumas aulas liberadas para quem está chegando e assistindo, na terça a gente começa. Então, preciso cuidar de colocar todo mundo nos grupos, né? Tanto do WhatsApp quanto do Telegram, mandar o acesso para vocês. Então, quem quer vir já me sinaliza para a gente cuidar da tua vinda, tá? E é uma última pergunta aqui, Leila, que fizeram para a gente encerrar, e aí eu quero deixar para você fazer aí suas considerações finais. É que a Ale, que esteve aqui comigo ontem contando também o caso de sucesso dela, ela perguntou assim: qual foi a sensação de vender a sua primeira boneca? Custou muito deixar ir? Ai, Leila, e você precisa mostrar as bonecas para elas, para quem não conhece teu trabalho. Ah, eu tenho uma aqui que é Mostra. surpresa, eu não posso mostrar ainda, mas eu tenho uma aqui que eu posso. Então tá bom. A sensação, Ale, foi de caramba, deu certo. E agora? Foi Alguém muito bom. quis e decidiu pagar o que eu pedi pela minha boneca. E agora? E agora? Foi uma sensação meio que assim de caramba, isso é real. E aí eu fiquei muito. O primeiro momento foi esse momento de, sabe, assim, não tô acreditando que isso tá acontecendo. E depois passa por um momento assim, meu Deus, que bom que eu me permiti viver isso. Porque se eu não tivesse decidido fazer, eu estaria me privando de tanta coisa boa. Gente, e você falou isso pra mim, Nanda, muitas coisas você falou e eu fico assim, né, toda hora lembrando de que quando você coloca a sua essência, né, de novo, você descobre os seus praquês, os seus porquês, a pessoa certa vem. Sim. Dentro de um abraço um grupo de pessoas, gente. Olha, outro dia eu até escrevi lá, porque é um sentimento real. Minha vontade, às vezes, é de sair abraçando cada um.
de pessoas assim que estão vibrando numa energia diferente também, que também estão vibrando na abundância, que também estão buscando leveza, estão buscando coisas que eu também busco. E isso é incrível, assim, essa que você fala assim, Acontece. Leila, vem, faz o O seu, cliente que dá certo, ele certo. vem quando a gente tem essa clareza, essa confiança e se posiciona e age com verdade, né? Vem, gente, não tem como não vir. Não Olha, tem como. eu tinha muito medo, Ale, muito medo, assim, das pessoas falarem assim, essa menina é louca. De achar que, né, dá aquela insegurança, de achar que uma boneca de pano vale isso. Eu tinha esse medo. Eu fui morrendo de medo, fui com medo, mas falei, eu preciso saber. E, gente, eu nunca, todas as minhas bonecas que foram vendidas, nunca teve um pedido de desconto. Nunca. É como a gente se coloca. Eu acho que é a gente descobrir essa nossa essência, sabe, Nanda? E se conectar com a pessoa que tá que tá entendendo aquilo que você tá fazendo, sabe? Que tá vendo, que para ela faz sentido. E não a gente entrar nessa de a pessoa, a fulana, que é minha referência, faz assim, então eu vou fazer igual. Ah, mas ela faz daquele outro jeito. Não, é Ah, mas você. ela cobra isso, então vou ter que cobrar também. Você tá Não. no outro, A não gente tá em você. E aí, tudo bem, assim, eu tenho, olha, essa aqui é uma artista que é minha. Tipo, eu sou apaixonada por ela, sabe? Meu amor pelas bonecas começou com ela. Mas quando eu comecei a fazer o Mai e eu vi que a comparação tinha que sair da minha vida, eu achava que, meu Deus, eu não posso me colocar no mesmo lugar que a Ana. Né? Ela tá em outro nível. Ela é espetacular, eu sou fã do trabalho dela. Mas eu sou eu. Eu sou a Leila e ela é a Ana Carolina, sabe? Sim. E tudo bem, tem espaço para nós duas e eu não preciso querer ser igual. E nem você, porque ela tem a essência dela. E é muito. Gente, olha, é ir para lá e se entregar. Vai pro mar e se entrega pro processo. Porque é uma coisa meio maluca, assim. Quem não sabe de verdade o que é, pode achar que a gente é meio lunático, a gente fica falando essas coisas, mas é um negócio nascendo de dentro de você para o mundo. Não é nascendo Funciona, do mundo para gente. você. É, né? Acreditem, tá aí a Leila, mais um caso. Estamos no 7º caso aqui apresentado. E assim, eu te teria inúmeras mulheres para trazer aqui para vocês, para dizer que o método funciona, que construir um negócio fazendo o que você ama é possível e do teu jeito, né? Se respeitando, não precisa seguir fórmula de ninguém, nem focar no que é importante para o outro. Funciona, dá certo. Funciona, gente. Leila, mostra sua Acreditem. boneca, que aqui a energia tá piscando. Eu tô com receio da gente perder a live. Eu quero manter salva, porque a tua história é tão linda. Eu agora estou trabalhando. Mostra. Eu estou trabalhando numa coleção que tem dois temas. Um chama As Canções de Oswaldo, porque eu sou movida à Ai, eu música. vi. Linda. E a outra são os poemas de Manuel, porque eu amo poesia, amo Manuel de Barros. Essa daqui é como eu senti que devia nascer Olha, essa gente, que coleção. linda. Essa Eu tô é numa... uma grandita, né? Essa é uma grandita. Eu tô num momento assim, como eu te disse, eu tô em constante aprendizado, tô estudando sempre. E eu tô agora entendendo, Nanda, qual que é a minha contribuição para o mundo, sabe? Então, essa boneca veio assim, no momento em que eu tô vendo assim que a Dentro de um Abraço não é mais só as histórias da Leila. Ela tá muito além disso. Tem histórias incríveis que me movem, sabe? Que me inspiram, que as pessoas me contam, me confiam no inbox. E eu falei, caramba, eu acho que eu tô andando, dando mais um passinho lá dentro de um abraço. E foi quando a minha primeira boneca ser disponibilizada para venda, ela também estava escutando o coração. E como eu sinto que agora é a hora de eu dar mais um passo, eu falei, caramba, eu preciso de novo escutar meu coração.
Ela não veio Uhum. igual a outra, porque eu não repito as bonecas, mas ela tá aqui, escutando o coração. Que linda, linda, maravilhosa. Leila, quero muito, muito, muito te agradecer. Desejo aí muito mais abundância, muito mais prosperidade, que você voe longe, até onde você quiser, com as suas granditas, com as pequititas, Pequetitas, aninhas. as aninhas. Boa, menina. E conta sempre comigo, tá bom? Você também, Sempre que Nanda, precisar. gratidão eterna, sabe? Que E eu bom que que o te Maio tá na minha agradeço. vida. E eu que te agradeço por tudo. E meninas que estão aqui, vou ativar aqui os comentários para ver o que vocês estão falando. Gratidão imensa por quem está aqui com a gente, conversando. Reforço o convite para vocês virem para o curso. Alguém pediu E para tirar os comentários para é, ver. eu Ah, foi a você que tirei tirou. para elas verem melhor a boneca. Conheçam o trabalho da Leila. Só clicar aqui em cima, ó, vocês já conseguem ver o perfil da Dentro de um Abraço e seguir, porque vale muito a pena. Ai, gente, são Ela é muito essa bem-vindas. doçura que vocês estão vendo aí e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela. Fora colírio para os olhos, né? Ficar vendo essas Ah, bonecas maravilhosas e essa moça linda aí. ai, meu Deus. Gente, vocês são muito bem-vindas. Ó, um Olha, abraço. sucesso nas decisões que vocês forem tomar. E quem tá aí já no mais, olha, se entregue para o processo, não se sabote, vejam as aulas e façam os exercícios. Descubra seu para quê que vocês vão voltar aqui para contar. Vai valer a pena. Teremos aí vários outros estudos de caso de sucesso em breve, com Amém. certeza. Estou torcendo por vocês. Beijo, Leila. Fica Beijo. com Deus. Com Deus Até. também. Tchau, Amém. meninas. Até.